Vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de 7º ano, matéria ainda do primeiro trimestre, módulo 4, a agropecuária no Brasil. Vamos lá que esse módulo é grande. Lembrando sempre, gente, fique em casa, são mais de 50 mil mortes causadas pelo Covid em nosso país. A gente não pode deixar esse número aumentar ainda mais e temos que nos cuidar e cuidar de todos que estão ao nosso redor. Fique bem. Oi, gente, tudo bem? Olá pro pessoal aí do 7º ano. A gente vai fazer um módulo agora sobre agricultura no Brasil, agricultura, pecuária. Então, a gente vai começar fazendo algumas perguntas, né, que são essas perguntas que estão aí do lado. Qual a importância da agricultura no Brasil? Para que serve a agricultura? Para que você acha que serve a agricultura? Esses produtos agrícolas, esses alimentos, essas matérias-primas, elas são produzidas hoje em dia como? E como eram produzidas no passado? Você já deve ter ouvido aquela frase que está lá na Carta do Descobrimento do Brasil, que no Brasil se plantando tudo dá. Será que é verdade? Será que a gente é um lugar tão fértil assim? E essa diferença entre agricultura e pecuária? Você sabe qual é? A gente vai responder algumas dessas questões nesse módulo sobre o setor agropecuário no Brasil. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que agropecuária é um conjunto de atividades econômicas no campo, um conjunto de atividades rurais. Se divide basicamente em agricultura e pecuária. O que é agricultura? A agricultura representa as plantações, os diversos tipos de plantações que a gente tem. Plantations, né, plantações voltadas para exportação, plantações de subsistência de alimento para o próprio país, aquela agricultura familiar, aquela agricultura de hortifrutis grangeiros e de cinturões verdes, que a gente é de Teresópolis, é uma cidade que está nesse cinturão verde do Rio de Janeiro. A agricultura orgânica, que a gente escuta muito falar hoje em dia, né, que produz alimentos sem uso de pesticidas artificiais. A agricultura hidropônica, acho que todo mundo já viu pelo menos alface hidropônica, que são aquelas plantas que são cultivadas na água e não na terra. Enfim, todas essas atividades são chamadas de agricultura. Pecuária é a criação de animais, é a criação de gado, sobretudo, mas também a criação de outros animais. Gado, gente, a gente vai chamar, em geral, animais de corte ou animais leiteiros. E, em geral, a gente vai falar do gado bovino, gado equino, gado suíno. A gente vai ver isso um por um mais tarde. Mas a gente também tem algumas criações de animais que a gente não chama de gado. É o caso das aves e dos animais de granja, né? Aves, patos, o peru do Natal, aquela ave chester, que na verdade é um super frango, e alguns animais de abate um pouco mais exóticos também, como coelho, pato, enfim. E a gente também tem dentro da pecuária a piscicultura, que não é a pesca. Piscicultura é quando a gente tem grandes tanques ou grandes piscinas e lagos em que a gente cria peixes, a gente alimenta o peixe, a gente faz o peixe se reproduzir ali para pescar, e aí sim, pescar e vender. A piscicultura é o peixe criado em cativeiro. É diferente da pesca, que é o peixe selvagem. Em geral, a piscicultura aqui no Brasil está muito ligada à tilápia, que é um peixe de rio que se adaptou bastante à piscicultura no Brasil, mas também existe a piscicultura de salmão, existe a piscicultura em alguns lugares, a piscicultura de truta, que é um outro peixe de rio de alto valor. Em geral, né, peixes de rio com um valor um pouco mais caro aí. E apicultura. Apicultura é a criação de abelhas para fazer mel. Tá bom? A gente não vai chamar isso de gado, mas pertence à pecuária. E aí, meus alunos, a gente tem essa imagem da ocupação de terras no Brasil. Essa imagem é da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Com fontes da Embrapa, do IBGE, enfim. Esse gráfico mostra a proporção de terras que a gente tem no Brasil e quantas são ocupadas com o quê. Então, repara, 61% das terras no Brasil possuem algum tipo de vegetação nativa. Mas essa vegetação nativa pode ser primária, quer dizer, pode ser original ou não.
Tá? Isso tem que estar bem evidente. Desses, 17% apenas são áreas de conservação. A gente tem cerca de 11,3% de áreas urbanizadas, né, de áreas ocupadas pelas cidades e por toda a infraestrutura urbana, industrial e etc. E a gente tem 38,7% de propriedades rurais. Dessas, 19,7% do total corresponde a pastagens e apenas 8% representam a lavouras ou florestas plantadas, que é o caso de floresta para você usar madeira ou usar fibra da celulose para fazer papel. Mas, sobretudo, lavoura. Então você perceba que a gente não tem grandes áreas de lavoura nesse país, mas tem muitas áreas de pastagem. Tá bom? Vamos olhar um pouco esse gráfico e interpretá-lo. Tá? Eu quero que vocês deem uma olhada, depois voltem o vídeo para entender esses gráficos aí, que a gente vai fazer umas questões sobre ele. Tá bom? Bom, e para a gente falar da agricultura no Brasil, a gente tem que entender que o modelo agrícola que a gente tem ainda é muito baseado no modelo agrícola colonial. O que era aquele modelo agrícola colonial? Era um modelo agrícola baseado em latifúndios, que são grandes propriedades de terra, fazendas muito grandes. Era baseado na monocultura. Monocultura é o cultivo de um único produto, ou seja, uma grande fazenda, latifúndio, em que só se cultiva cana, ou uma grande fazenda em que só se cultiva algodão, ou que só se cultiva café. Então, monocultura, cultivo de um só produto. Essa produção ela é voltada para exportação, é voltada para o mercado externo, então ela não vira alimento para a população, ela é vendida para outros países, ou como alimento, ou como matéria-prima para outros países. E há uma intensa exploração da mão de obra. Basta dizer que durante todo o processo de colonização, durante toda a colônia e durante todo o império, menos no último ano, a gente tinha escravidão. Então, exploração maior da mão de obra não existe. Mas até hoje, esse modelo persiste, com latifúndios, com monocultura, com a produção voltada para o mercado externo, com o trabalho explorado, às vezes escravo, porque há muitas denúncias de trabalho escravo ainda no Brasil, e a gente chama isso de plantation, tá? Plantation é o nome que a gente dá a esse modelo agrícola exportador, agroexportador, que ainda é muito baseado nesse modelo agrícola colonial. O outro modelo agrícola que a gente tem é a agricultura de subsistência. Subsistência quer dizer a própria sobrevivência, o próprio consumo, né? Enquanto os cultivos lá para exportação são sobretudo algodão, soja, cana, cacau, café, laranja, no cultivo de subsistência a gente tem uma diversidade maior de produtos. Mandioca, milho, alguma criação de animal vinculada, feijão, legumes e hortifrutis, né, hortaliças, enfim. Toda essa produção ela é voltada para o mercado interno. As fazendas são menores, a gente tem minifúndios ou microfúndios, às vezes, são pequenas fazendas, roças, né? E a mão de obra que é empregada nesse setor, muitas vezes, é a mão de obra familiar ou alguma derivação dela. E esse setor da agricultura, historicamente, ele estava em segundo plano, né? Se limitava para o abastecimento das cidades coloniais do Brasil. A agricultura de subsistência só começa a crescer no Brasil no final do século XIX, início do século XX, com a chegada de imigrantes, sobretudo europeus e asiáticos, e a gente tem no interior de São Paulo, além do cultivo de café, a gente começa a ter o cultivo de alimentos de subsistência e sobretudo na região sul, que vai ser a grande região de produção de cereais e de alimentos do país. Tá bom? Então a gente tem esses dois modelos agrícolas bem distintos, e a gente tem que conseguir diferenciar com muita facilidade plantation e subsistência. E o que a gente pode falar da agricultura no Brasil hoje? Eu destaquei três características aí para chamar a atenção. A primeira é que
se priorizou, né, nos últimos anos a produção de grandes lavouras exportadoras. Então, cresce no Brasil as atividades agrícolas daqueles cultivos que são voltados para a exportação, como laranja, soja sobretudo, e ainda muita cana-de-açúcar, não apenas para a fabricação de açúcar, mas sobretudo para a fabricação de biodiesel e álcool combustível. Então, se persiste esses grandes latifúndios agroexportadores. A gente também observa mais recentemente uma modernização do campo, e essa modernização acontece sobretudo por inovações tecnológicas através de maquinário, tratores, a gente vai falar um pouco disso, e também através de técnicas agrícolas, como rotação de terras, rotação de culturas. Nós vamos também ver algumas dessas técnicas. E o terceiro elemento que eu chamo a atenção para falar da agricultura no Brasil hoje é que a gente vive uma expansão da fronteira agrícola, Fronteira agrícola é aquela região em que a urbanização, o cultivo, a agricultura, a economia avança sobre a natureza. E a gente tem uma grande fronteira agrícola no Brasil, que é a região amazônica. Então nós vamos ver esses itens aí nos próximos slides. Esse mapa que está aí do lado, ele é bem interessante. Ele é um mapa feito pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, e mostra algumas informações bem interessantes aí da nossa fronteira agrícola e da distribuição do uso da terra no Brasil. Eu chamo a atenção para essa grande mancha amarela, né, que pega aí o Sudeste, interior de São Paulo, interior de Minas, boa parte da região Sul e talvez um pouquinho de Goiás, Centro-Oeste. É a principal região agrícola, mais modernizada, com mais inovações técnicas, tá bom? Eu chamo a atenção para as duas áreas em laranja, que são cinturões que a gente tem no Brasil da produção de soja, que é esse maior aí, onde tem o quadriculado por cima, e o outro mais para cima é o cinturão do algodão. Então, esses cinturões são grandes áreas monocultoras no país, em que a gente tem a produção de um único produto nessa região. Essa região meio azulada corresponde ao Nordeste, que é uma região de estagnação econômica e de uma agricultura muito tradicional ainda, sem grandes inovações tecnológicas. A área em verde escuro é a Amazônia, e essa área em verde mais claro, que está tracejado, corresponde à Amazônia que está sendo desmatada para o avanço dos cultivos de soja e avanço, sobretudo, das pastagens. Tá? Depois vocês dão uma olhada com mais calma aí na legenda desse mapa, ele é bem interessante, foi o mapa mais atualizado que eu achei sobre o uso da terra no Brasil. E aí mostra umas particularidades, né? Qual lado da Amazônia é mais desmatado pela pecuária, qual é o lado mais desmatado pela soja, mas a gente vai também ver mais para frente. Só queria mostrar esse mapa para vocês porque ele é recente, ele é bem completo. Bom, e aqui a gente vai falar sobre técnicas agrícolas, né? A gente não está formando aqui agricultores, mas pelo menos conhecer duas técnicas agrícolas importantes, que são a rotação de terras e a rotação de culturas. São técnicas bem antigas, né? Elas aparecem no final da Idade Média, mas elas se especializam ao longo do tempo e elas são muito importantes hoje para aumentar a produtividade. Bom, rotação de terras é quando você planta algumas glebas da sua fazenda, alguns terrenos da sua fazenda e deixa uma parte delas descansando e faz um rodízio sobre o campo que você descansa. É essa a primeira tabelinha. Repara, eu divido minha propriedade em 3 campos. No primeiro ano eu planto cevada numa parte, trigo, que desgasta muito o solo, em outra parte, e a terceira eu deixo em repouso. No segundo ano, eu deixo a parte das que estava em cevada, eu deixo descansando. Onde tinha o trigo, eu planto a cevada. A cevada vai ser uma planta, assim como leguminosas, tipo feijão, lentilha, são plantas que revertem o dano que os grãos produzem no solo. Os grãos retiram determinados nutrientes do solo e essas plantas leguminosas ajudam a recompor o nitrogênio do solo. Então, em geral,
na rotação se usa grãos e leguminosas alternando. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho sempre eu tenho combinado, né, alteração de 2 culturas e a rotação de terras, porque eu sempre deixo uma em repouso. E já o exemplo de baixo, eu tenho uma rotação de 4 anos. Milho, cevada, trigo, né, os cultivos principais, e fava, que pode ser feijão, pode ser ervilha, né, que é uma leguminosa e que ajuda a incorporar nutrientes no solo, nitrogênio, sobretudo, no solo. Então, isso faz com que, primeiro, eu plante um produto que vai consumir mais determinado nutriente. Depois, eu planto um outro produto que consome menos daquele nutriente. Depois, eu planto um produto que vai trazer de volta aquele nutriente para o solo. O feijão, a lentilha, eles conseguem absorver o nitrogênio do ar e passar isso para o solo. Assim, em linhas gerais. Então, a rotação de culturas é fundamental para o avanço da agricultura no Brasil. Se de repente seu pai, seus avós vivem na área rural, né, conversa com eles, pergunta. Aqui em Teresópolis a gente tem muita hortaliça. E hortaliça não precisam tanto dessa rotação. Mas com certeza existe uma variação de qual alimento, qual produto é cultivado, um que vem depois do outro porque ajuda, porque os restos do primeiro são usados como adubo para o próximo cultivo. Com certeza eles devem ter um conhecimento muito maior do que eu sobre isso. A outra característica que as plantações têm é sobre plantio e colheita, né? Alguns cultivos, eles são anuais. Você planta. Essas imagens aí do lado são bem legais, são imagens de terraceamento. O terraceamento é uma técnica pré-histórica. A gente tem, na verdade, desde a antiguidade, terraceamentos para plantios sendo feitos. Essas 2 imagens de cima, essa que está com água, né, que forma esses canais de água, são os terraceamentos de arroz na China, que tem mais de 5.000 anos. Essa imagem menor ao lado, eu não tenho a fonte, mas provavelmente é um terraceamento de milho que a gente tem na região Inca, do Peru, da Bolívia, que também são antiquíssimos. E esses degraus, né, eram feitos com rochas, eram feitos à mão, né, as pessoas construíam aquilo. E hoje a gente tem um terraceamento bem diferente. São essas 2 imagens de baixo. A gente não vê os degraus tão bem feitos das curvas de nível, né? Curvas de nível são essas linhas que a gente desenha ao redor das montanhas. Não se tem essa delicadeza de fazer com esses canaizinhos ou botar as pedras para montar os degraus, mas com tratores você consegue fazer curvas de nível mais afastadas e isso reduz a erosão do solo, tanto para a agricultura quanto para o pasto, e permite uma maior produtividade, um maior uso do solo, mesmo em áreas com declividade, em áreas íngremes. E a gente sabe que, na verdade, o Brasil não é um país que possui grandes áreas planas. O Brasil não possui grandes planícies. Existe a planície amazônica, que na verdade não é uma planície, mas lá não se aplica o cultivo agrícola assim. E então a gente precisa muito do terraceamento no Brasil para reduzir o impacto, para não formar as ravinas e as vossorocas. Ravinas e vossorocas, que tem essa imagem mais perto de onde eu estou falando, são esses arranhões que tem no solo, nas encostas, causados pelo uso intenso da agricultura e da pecuária. Você desmatou, você tira as plantas, e aí o movimento do gado, né, ou até dos tratores, compacta o solo e produz essas ravinas, que são essas linhas, e vossorocas, que são esses grandes rasgos no solo. E as curvas de nível previnem isso. A outra característica da agricultura, sobretudo a agricultura do centro-sul, da área mais avançada e mais modernizada do Brasil, é a mecanização com o uso de tratores, ceifadoras e equipamentos. E aí eu, por curiosidade, fui pesquisar umas imagens para usar aqui para vocês, né? E aí eu fui ver, só por curiosidade, né? Esse trator aí amarelo de cima é uma ceifadora. Você repara que ele tem lâminas, né? Ele corta, aquilo ali é trigo, provavelmente. Então ele corta e recolhe os grãos, né? Aquilo gira e isso já começa a separar os grãos
da palha, né, do trigo. A gente tem aquele pequenininho azul que está arando a terra, é um arado, que vai revolver a terra, né, oxigenar a terra para depois ter um plantio. Esse verde que está aí no meio é bem interessante, colhendo a cana-de-açúcar. Como a cana-de-açúcar é uma coisa curiosa, porque ela é ceifada, né, como se fosse um cultivo anual, mas ela vai brotar novamente. E ela é como o uso dela, da cana, é amassar para gerar ou açúcar ou álcool, mas ela é moída, né? Quem já tomou um caldo de cana, já viu um moedor de cana, ela não precisa de delicadeza na hora de ser manuseada. Então esse mesmo equipamento que corta, já joga para o caminhão do lado, são caminhões gigantescos, trimiões que a gente chama, no interior de São Paulo tem muito, são um caminhão que puxa uma segunda carreta de caminhão, que puxa uma terceira carreta de caminhão com cana-de-açúcar, e isso vai para os engenhos, vai para as usinas, da verdade, de álcool que a gente tem no interior de São Paulo. E aí, só por curiosidade, eu coloquei esses dois últimos embaixo, que para mim isso não é trator, isso já é transformer, né? Porque não faço ideia do que esses equipamentos fazem, mas para a gente ter uma noção de como a tecnologia nesse setor tem muito investimento de tecnologia nesse setor, né? Você olha para esses dois tratores de baixo e você não consegue nem identificar, nem imaginar para que eles servem. E existe uma especialização muito grande. Trator para ceifar determinado tipo, ceifar trigo e soja, trator para ceifar milho, trator para ceifar sei lá o quê. Então, essa especialização tecnológica aumenta cada vez mais. Vou falar agora da expansão da fronteira agrícola. A gente tem esse mapinha pequeno de cima, mostrando as setinhas de onde vem a população, e esse arco azul que mostra a fronteira agrícola brasileira no sul da Amazônia, que é justamente essa região que é desmatada para a gente ter cultivos. Esse mapa maior mostra em verde as áreas desmatadas para criação de pasto para boi, né, para gado de corte. As áreas em laranja mostram o avanço dos cultivos de soja. E as áreas em vermelho mostram áreas que antes tinham sido pastagem e agora já são tomadas por cultivos de soja. Porque, na verdade, existe essa etapa. Você desmata, aí você deixa aquele desmatado, aquele pasto, põe as cabeças de gado. Quando o pasto já está há um tempo e o gado já destruiu por completo a possibilidade da floresta voltar, aí você ara o solo e planta soja. Então é um processo bem complicado aí de avanço da fronteira agrícola. E nessa imagem menor, no canto direito, eu tenho o Mapitoba, Má de Maranhão, Pi de Piauí, Tó de Tocantins e B de Bahia, que é uma região do interior do Nordeste, que era antes uma região muito estagnada, uma região com cultivos atrasados, agricultura atrasada, mas que está recebendo muito incentivo hoje em dia e que para onde está se expandindo, sobretudo, o cultivo de algodão. Né? Essa região é o grande cinturão, a fronteira do cinturão de algodão no Brasil, para onde o algodão está se expandindo com muita força no Brasil hoje em dia. A gente também precisa falar sobre a realidade do trabalhador rural que vive condições muito precárias no Brasil. E eu escolhi algumas imagens para isso. A primeira imagem, a gente vê um grupo de boias frias. Boias frias tem esse nome porque eles viajam grandes distâncias do lugar onde moram até as áreas de plantação de cana-de-açúcar, que são fazendas gigantescas de donos, não são deles as fazendas. E eles trabalham por hora, recebem um salário muito baixo, e eles têm esse nome boias frias, porque como eles acordam muito cedo e demoram a chegar na fazenda, na hora que eles comem, a sua comida está fria. Daí a origem do nome boia fria. Boia é comida. É uma gíria que eu acho que vocês já ouviram. E é muito comum o transporte de boias frias em caminhões, como se fosse carga, e não em ônibus. Essa foto logo embaixo do boias frias mostra um acidente com mortes
dos Boias Frias no interior de São Paulo. Então é muito comum acidentes com mortes, esses caminhões capotarem. Entendam que eles passam por estradas muito ruins. Muitas vezes esses acidentes são dentro da própria fazenda. Muitas vezes esses acidentes não são reportados à polícia. Então existe um grande problema da precariedade de trabalho do trabalhador rural. A gente também chama atenção aí que existe a questão do uso de pesticidas e de doenças e de câncer causado por esses pesticidas. Tem aí uma foto de um cara vaporizando algo, parece uma plantação de laranja ou de limão, e você repara que ele, apesar de estar de máscara e de luva, ele não está com a roupa que protege a pele do pesticida, ele não está com o equipamento completo. E também a gente tem embaixo um exemplo que parece mais com a realidade de Teresópolis, que é o trabalho familiar, né? São propriedades menores e aí você consegue ter a própria família trabalhando na propriedade. Bom, essas imagens que eu escolhi vão falar de pecuária agora, que é a criação de animais. Então vamos reparar, vamos olhar primeiro o gráfico menor da direita. Principais rebanhos. Esses dados são de 2008, estão desatualizados, esses do quadro menor. Mas repara, o Brasil era o quarto maior criador mundial de galinhas, né, de frango. Produzia 1 trilhão de cabeças de frango. Ele era o primeiro criador de gado bovino, o terceiro de gado suíno, o 18º de gado ovino, que é ovelha, o 16º de gado caprino, que são bodes e cabras, e o 4º criador de cavalos, que é o gado equino. E aí a gente tem também nesse gráfico maior, galináceos, que são galinhas, né, e galo, frango, produção de frango, especificamente de galinhas, de bois, né, gado bovino, porcos, que é o gado suíno, ovinos, que são as ovelhas e os carneiros. As codornas também recebem destaque. No Brasil, sobretudo por causa do ovo de codorna, né? O consumo da carne de codorna é raro no Brasil, mas o ovo de codorna é bem consumido. Bodes e cabras, e cabritos, né? Que é o gado caprino. Cavalos, éguas e potros, que é o equino. Matrizes de suíno, que são porcas para reprodução, e bubalinos, que são búfalos. A gente tem criação de búfalos em algumas regiões do Brasil. A gente tem outros tipos de gado também, né? A gente tem o gado asinino, que é a criação de burros e de jegues e jumentos, que é o mesmo animal com vários nomes. Tá? E aí também aparece do lado a produção de leite, de ovos de galinha, de ovos de codorna. Olha como a gente produz muito ovo de codorna. De mel de abelha, somos um grande produtor de mel. A lã também é uma produção da agropecuária, né? É uma fibra animal, assim como o couro também vem da pecuária. A lã também vem da pecuária. E a seda, que pouca gente se lembra, mas a seda não é algo plantado como o algodão. A seda vem da fibra do casulo de uma lagarta de mariposa, que é o bicho da seda. E existe a criação de bicho da seda também no Brasil. Aí por curiosidade. E a gente precisa fazer uma diferença entre a pecuária extensiva, que são os animais criados soltos no pasto, e a pecuária intensiva, em que os animais são criados em áreas menores, em estábulos, eles ficam mais tempo presos, eles se alimentam, sobretudo, de ração. Bom, o que acontece no final das coisas é que a pecuária intensiva ela tem uma produtividade muito maior, sobretudo de leite. E de carne também, né? Porque o gado engorda mais. E no Brasil, infelizmente, a maior parte da nossa pecuária está ligada à pecuária extensiva, que gasta áreas gigantescas para produzir pasto para todo esse gado. E essa imagem menor que está nessa tela, nessa parte preta da tela, é muito interessante. É uma proposta que existe para modificar essa matriz de pecuária do Brasil. Repara, hoje em dia, para a gente ter 180 milhões de cabeças,
a gente gasta 158 milhões de hectares. Quase que 1 hectare por cabeça. Isso é coisa pra caramba. Se a gente adaptasse isso para uma pecuária intensiva, a gente conseguiria ter um volume maior de carne, com um número menor de cabeças, porque os bois engordam mais, então você precisa abater, que é a palavra, né? Abater menos para ter a mesma quantidade de carne, e você ocupa uma área muito menor. Com a pecuária intensiva, a gente ocuparia apenas 89 milhões de hectares. A diferença entre o uso da pecuária extensiva e o uso da pecuária intensiva no Brasil, se a gente mudasse, a área que sobrava é maior do que todas as áreas agrícolas do país, todas as áreas de plantio de vegetais do país. Então, repara, a gente poderia duplicar a capacidade de cultivo agrícola no país se a gente substituísse a pecuária extensiva pela pecuária intensiva. Tá? Então, existe uma grande crítica ao modelo de pecuária que a gente tem no Brasil, que produz danos ambientais muito grandes, não é tão produtiva, mas é muito lucrativa para quem é dono das fazendas, porque basicamente não precisam gastar dinheiro investindo. E aqui, né, só para mostrar rapidinho que tanto a agricultura quanto a pecuária podem ter essa denominação intensiva ou extensiva. Extensiva é quando você ocupa muita terra, emprega ferramentas mais simples e rudimentares e usa muito trabalho braçal, e a produtividade é mais baixa. E intensiva, mecanizada, uso de tecnologia, animal confinado, maior produtividade. E a gente tem que falar, já que a gente está falando do Brasil rural, a gente tem que falar da questão fundiária. Questão fundiária quer dizer questão de terras. Lembra que latifúndio é uma fazenda grande, são terras grandes. Minifúndio, fazendas pequenas. Então a questão fundiária é a questão das terras, da distribuição das terras no Brasil. E existe um grande problema, porque a lei de terras no Brasil ela é muito antiga. Ela é de 1850. E ela garante uma posse não democrática da terra. Então existe uma grande concentração de terras, porque historicamente as terras desde a colonização sempre foram concentradas, né, em sesmarias, nas mãos de poucas famílias que tinham essas grandes monoculturas voltadas para a exportação, como cacau, cana-de-açúcar, algodão. E até hoje no Brasil isso acontece. Para você ter uma ideia, 42,5% de todas as áreas agrícolas do país, ou seja, quase metade de todas as áreas agrícolas do país, quase metade de todas as fazendas do país, estão concentradas em 0,8% de imóveis. Ou seja, 1% de todas as fazendas do Brasil possuem praticamente 50% de todas as terras agrícolas do Brasil. É a maior concentração de terras do planeta. Tá? O Brasil é o país que tem a pior distribuição de terras no planeta. Por outro lado, você repara que 33% dos menores imóveis, das menores fazendas, possuem apenas 1,4% das terras. Ou seja, enquanto 1% possui metade das terras, 33% possuem apenas 1% das terras. Então, repara como as terras são mais distribuídas nesse país. A luta pela terra é um processo histórico no Brasil. Ela ficou muito forte a partir da década de 1950, através da luta feita pelas ligas camponesas que se espalharam pelo interior do país. Essas ligas camponesas sofreram uma dura repressão durante a ditadura militar e nas últimas décadas a gente teve a reconstrução da luta pela reforma agrária no Brasil, tendo como um dos movimentos líderes nesse sentido o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o conhecido como MST, Movimento Sem Terra. Então, que hoje lutam pela reforma agrária. E o que é a reforma agrária? A reforma agrária não representa apenas a redistribuição de terras, mas também a redistribuição de incentivos, de empréstimos, de financiamento, de tecnologia. Por quê?
Porque hoje em dia, quem recebe crédito agrícola, quem recebe ajuda do governo para plantar, são os grandes produtores e não os pequenos. Então, uma grande luta pela terra não é apenas a luta pelo acesso à terra, mas para aqueles que têm terra e têm pouca terra, também terem acesso ao crédito para conseguir produzir. E essa é uma luta muito forte em Teresópolis, essa é uma luta muito forte entre os trabalhadores que fazem agricultura orgânica, entre trabalhadores familiares, sobretudo, né, em toda essa parte da agricultura dos cinturões verdes, de hortaliças que a gente tem aqui em Teresópolis, porque são pequenos produtores que não recebem ajuda do governo, e as terras deles são muito pequenas. Então, na verdade, a luta pela terra é a luta pela terra e pela redistribuição dos incentivos. E essa imagem aí, ela vai evidenciar essa má distribuição de terras que a gente tem no Brasil. Repara que a gente coloca como o Brasil dividido em três. Uma maior parte, né, ou seja, 60% do território brasileiro, corresponde ao que a imagem chama de República do Latifúndio. Ou seja, das 5,6 milhões de propriedades existentes, apenas 1,4% concentra 40% da área total dos imóveis rurais. Aí você tem 27%, que são as propriedades rurais diversas, as médias e pequenas, que produzem a maior parte do alimento brasileiro, né, da agricultura de subsistência, mas não apenas, também tem propriedades exportadoras aí. E por fim, a gente tem 30% destinada às terras indígenas, né, que são 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais no Brasil. Vivendo nesse 13%, um total de 230 povos e aproximadamente 500 mil de pessoas. Mais que 500 mil, 567 mil pessoas. Nesse slide eu trago só mais um mapinha para reforçar essa ideia de desigualdade no campo. Repara, o primeiro mapa mostra o número de imóveis rurais, a quantidade de imóveis rurais, e o segundo mapa, em roxo, a área dos imóveis. E aí você vai reparar que os gigantescas fazendas, a gente tem fazendas no Brasil maiores que estados. Tá? A gente tem fazendas no Brasil em que uma fazenda é maior do que a Paraíba, maior do que o estado de Alagoas. Sobretudo no Pará, na região amazônica. Então, repara que as maiores fazendas estão justamente nessa área do norte, do centro-oeste e sul da Amazônia, que é a área de expansão da fronteira agrícola. Então a gente tem esse grande problema de distribuição de terras no Brasil. A gente vai fazer uma revisãozinha de todo esse módulo, né? Eu acho que é a primeira revisão que eu faço com música, com o 7º ano, mas eu gosto muito de usar umas paródias de funk, de diversas músicas, para fixar o conteúdo, né? Então, existe aqui uma paródiazinha, tem o link de quando essa paródia foi gravada a primeira vez, está lá no meu canal do YouTube, se clicar aí eu acho que você chega nele. E tem a letra aí. A letra não está no YouTube também, mas enfim. É baseado naquela música Cheguei Chegando, acho que é o nome da música na verdade, da Ludmilla. Então essa é uma versão Ludmilla, um feat aí, Ludmilla e MC Robalo. E ela é mais ou menos assim. Sim, eu vou pagar esse mico cantando para vocês aqui. E obviamente que vai ser sem vídeo, porque eu tenho noção do ridículo. Média noção do ridículo, mas tenho. Então vamos lá, é assim. Já sei que eu vou plantando sem usar a terra toda. Divido em lotes, cada um planta uma coisa. Protejo o solo para não ter ravina. Curva de nível vou usar. Irrigação do tubo, fertilizar com adubo. Subsistência traz o alimento bom. Geral desapropria, latifúndio na mira. Reforma agrária, divide terra é bom. Se não planta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de cultivar. Se não planta, senta e chora. Pra colher bem tem que saber plantar. Se não planta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de cultivar. Se não planta, senta e chora. Pra colher bem tem que saber plantar. E aí você repete, né? Enfim, é uma maneira divertida, talvez, de vocês revisarem. Eu acho que vale muito a pena. Música ajuda muito vocês a decorarem e a se lembrarem. E isso aqui é um carinho para vocês. Eu espero que vocês curtam. Me deem um retorno sobre o que vocês estão achando.
Eu tenho uma preocupação muito grande em produzir conteúdo para vocês. O sétimo ano, como eu só tenho uma turma de sétimo ano, às vezes é que me dá mais trabalho para fazer. Eu tenho muito medo de não estar alcançando vocês com isso, porque às vezes eu acho que algumas palavras estão talvez difíceis, enfim. E eu queria muito ter um retorno de vocês, eu queria muito ver comentários no vídeo. Isso para mim seria muito importante, né? Então, por favor, comenta, por favor, pergunta. Pô, dá um trabalho muito grande para fazer esse tipo de material para vocês. Um trabalho muito grande, porque eu preciso usar computador e faço filme no celular e junta e uso um programa e passo para o outro. Agora, vale a pena fazer esse trabalho. Vale a pena fazer esse trabalho se vocês estão assistindo, está fazendo a diferença. E eu quero ter esse retorno de vocês. Tá bom? Um abraço grande. E aí, então, galera, para encerrar, né, mais uma vez, se cuidem, cuidem dos outros, estudem para valer, deem uma lida no material, material feito com carinho para vocês. Não se desmotivem, eu vejo que tem muita gente desmotivada, muita gente que começou fazendo os exercícios, hoje não está fazendo. Então não deixem isso acontecer com vocês, tá? Vamos vencer isso juntos.